Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. E também aos nossos irmãos que estão acompanhando pela internet. A paz do Senhor, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Possa não, Ele pode, né, irmãos? Que Ele venha abençoar cada um de nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Glória a Deus. E que logo após a leitura da palavra, a gente venha permanecer com a Bíblia aberta. Amém, irmãos? João 20, 30 e 31. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. João 20, 30 e 31. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, na Tua presença nessa noite estamos, Senhor, para estudar a Tua palavra. Fala, Senhor Deus, conosco nessa noite, exorta-nos, edifica-nos e consola-nos. Fala com a Tua igreja, Senhor, com aqueles que aqui estão presentes e com aqueles que estão em casa acompanhando através da internet. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, o Evangelho de João é o Evangelho da águia. Por quê? Porque quando nós olhamos para os 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus ele é representado por um leão, porque ele apresenta Jesus como o rei que os judeus estavam esperando. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como um boi, porque ele é o servo perfeito. O de Lucas, ele apresenta Jesus como um homem, ele é o homem perfeito. E o Evangelho de João, que é o 4º evangelho, ele vai apresentar Jesus como uma águia. Enquanto que o Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus, para provar que Jesus Cristo é o Messias, o Evangelho de Marcos ele foi escrito para os romanos, para mostrar que ele era um servo. E o Evangelho de Lucas foi escrito para Teófilo, um grego. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, eu amo ler João. Tem o Evangelho de João no Novo Testamento e Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito por Lucas, que eu gosto de ler, muito, eu me apego muito a esses 2 livros para ler dentro da Bíblia. O Evangelho de João ele foi escrito para a igreja, para nós que é cristão, porque a preocupação de João era mostrar que Jesus é Deus, mostrar que Ele é Senhor, mostrar que Ele é o nosso Salvador. Amém, irmãos? No Evangelho de João, Jesus ele opera 7 sinais. O 8º sinal é o da ressurreição. Mas ele opera 7 sinais, como nós vimos aqui no texto. Ele vai dizer assim: verdadeiramente Jesus, versículo 30, realizou na presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Se você observar no capítulo 21, versículo 25, se você ler comigo na sua Bíblia, diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Em algumas versões vai dizer muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Por que João ele resumiu os milagres de Jesus em 7? Aí o versículo 31 do capítulo 20 vai dizer que estes sinais foram escritos para que nós possamos crer, e crendo em Jesus, nós tenhamos vida no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora escute, para descrever os milagres
de Jesus nos 4 evangelhos, 3 palavras gregas são empregadas. A primeira é dunamis, que fala de poder de Deus, que foi esse poder que ele outorgou, ele entregou para a igreja em Atos capítulo 2, fazendo a promessa em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra dunamis no grego fala de poder, e esse mesmo poder Jesus operou milagres, tanto em Marcos, Mateus, Lucas. E a outra palavra é teras no grego, que fala de maravilhas. Só que em João, como João queria provar que Jesus é Deus, ele usa uma terceira palavra, semeion. A palavra semeion no grego, ela fala de sinais, milagres e prodígios, só que com uma função específica. Esses sinais, esses milagres e esses prodígios, através desta palavra grega, procura confirmar a pessoa enviada por Deus ou pelos homens para provar que eles são e quem eles são e quem eles estão esperando, e o que ele faz é de Deus. Por que João ele usa a palavra semeio em todo o evangelho, nos 21 capítulos? Porque ele quer provar que os sinais que Jesus operou nesses 7 milagres, que ele é Deus. Amém, meus irmãos? Por que eu estou falando isso? Eu quero fazer nessa noite uma reflexão sobre os 7 sinais que Jesus operou no livro de João. No livro de João, no evangelho de João, também Jesus tem 7 discursos, 7 sermões. Ele vai proferir durante os 21 capítulos 7 sermões. E ele vai também dizer 7 vezes eu sou. Ele vai dizer em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. Em João capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer, eu sou a porta. Em João capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 6, versículo 35, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Em João capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 15, versículo 1, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Por que Jesus e João vai repetir essas 7 expressões de Jesus no livro todo de João, no evangelho todo de João? Porque lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, quando Moisés se encontra com Deus, ou quando Deus vem ao encontro de Moisés, Moisés vai perguntar assim para Deus, Deus, e quando o povo, a tua nação, perguntar qual o teu nome, o que eu direi? Aí Deus disse para Moisés, diga para os filhos de Abraão, que eu sou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Quando Jesus profere 7 vezes dizendo que ele é, eu sou, ele está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele está mostrando através dos escritos de João que ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então ele usa a palavra semeiam para mostrar e para provar que Jesus é Deus. Ele é Senhor, ele tem poder nos céus e na terra. Amém, meus irmãos? João, ele era o mais novo dos apóstolos, dos 12. Agora presta atenção na vida de João. João, ele era o mais íntimo. A Bíblia vai dizer que na ceia do Senhor ele encostou a sua cabeça no peito de Jesus. Ele colocou a cabeça no peito de Jesus. Isso fala o quê? De intimidade, proximidade, estar perto. Agora escute, daqueles que estavam ao redor de Jesus existiam 5 classes de pessoa. Se você observar em todo o texto bíblico, existia a multidão.
E aí Jesus vai acusar a multidão de estar atrás dele só por causa do pão que ele oferecia. Existiam os discípulos. E o que é um discípulo, pastor? Um discípulo é aquele que ouve o seu mestre, vê o seu exemplo e o segue. E ele procura viver, aprender e imitar a forma que o seu mestre vive. Então existia a multidão, existiam os discípulos. Existiam os 12 apóstolos, que foram aqueles que apóstolos quer dizer enviado, que foram enviados por Jesus. Foram os líderes, os cabeças da igreja depois da ascensão de Cristo. Só que dentro dos 12, veja que são 5 classes de pessoa, existiam os 3 mais próximos. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos. Houve milagres que esses 3 presenciaram, que Jesus só permitiu que eles 3 estivessem. Exemplo, no Monte da Transfiguração, quando Jesus está no Monte Tabor, só quem subiu com Jesus foi Pedro, Tiago e João. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, só foi Pedro, Tiago e João. E quando nós olhamos para dentro dos 3, existia um que era mais íntimo de todos, que era João. Então, dentro dessas 5 classes, quem nós somos? Será que nós somos a multidão? Será que nós somos apenas discípulos? Ou será que nós somos aqueles que são servos como os apóstolos? Ou será que somos como próximos, Pedro, Tiago e João? Ou será que somos íntimos, como apenas João? Quando nós olhamos para João, João foi o único dos 12 que estava na crucificação. Bendito seja o nome do Senhor. Existem 3 classes de escrito. Existem os evangelhos, e João escreveu um evangelho, que é o que nós vamos estudar. Existem as cartas, e João escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. E existem livros. Quais são os livros dentro do Novo Testamento? Atos e Apocalipse. Então, dentro dos escritos, nós vamos ver que João escreveu um evangelho, 3 cartas e um livro. Das 3 classes de escritos que existem no Novo Testamento, quem mais produziu foi o apóstolo Paulo, mas Paulo só escreveu cartas. Quando a gente fala do livro de Apocalipse, nós vamos ver uma coisa interessante. Quem era o mais íntimo de todos? João. Então, quanto mais íntimo, mais revelações profundas de Deus nós recebemos. E quanto mais íntimo, mais nós produzimos para o reino de Deus. Por quê? João estava próximo de Jesus, ele era próximo de Jesus. Ele foi o único dos apóstolos que viu Cristo crucificado. E ele foi o único que em Apocalipse ele vai dizer: eu vi, não o Cristo crucificado, eu vi o Cristo glorificado. E os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, os seus cabelos alvos como a branca lã, aleluia. E ele vestia vestes talares, e do seu peito e da sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que nós procuremos ser íntimos, assim como João era. Intimidade gera revelações profundas, intimidade gera produtividade no reino de Deus. Agora escute. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, e aqui eu quero fazer um panorama sobre os milagres que Jesus operou. Ele operou 7 milagres na vida de pessoas que ele encontrou durante a sua trajetória. João, ele não coloca esses 7 milagres, ainda que ele não entendesse porquê, mas o Espírito Santo de Deus, eu quero trazer isso, não coloca de forma aleatória, tem um objetivo, tem um porquê. Nada na Bíblia está por acaso, nada na Bíblia está ali só por estar, não, tem um propósito. Quando nós olhamos para o primeiro milagre de Jesus, e eu peço você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, é o primeiro milagre de Jesus Cristo. Qual é, pastor? Jesus transformou água em vinho. Nós vamos ver que Jesus, ao 3º dia, ele subiu para um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a sua mãe, ele levou os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que no meio da festa faltou vinho. Vinho, símbolo de alegria.
Quando nós olhamos em Isaías capítulo 5, lá tem a canção do vinhateiro. Escute, João capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E vós, nós, a igreja do Senhor, Jesus está dizendo à igreja, somos as varas, ou os ramos, que estão ligados na raiz, que é Cristo. Lá em Isaías capítulo 5, se você observar o versículo 2, Deus vai usar Isaías para dizer: eu plantei uma vinha, falando de Israel, e essa vinha eu cuidei, eu esterquei, eu fiz um lagar. Porque quem faz um lagar próximo a um vinhateiro, a uma vinha, é porque ele quer colher uvas e produzir vinho. Vinho é símbolo de alegria, de felicidade. Só que Deus vai dizer que essa vinha, que é Israel, ela produziu uvas bravas. Isaías capítulo 5, versículo 2. E quem é essa vinha? Israel. Aí Jesus, no capítulo 15 de João, ele está se colocando como a videira verdadeira, aleluia. Ele está tomando o lugar de Israel e dizendo: eu sou filho de Deus verdadeiramente, vim para produzir alegria no meio do povo. Aí quando nós olhamos para o capítulo 2 de João, Jesus vai fazer o quê? Transformar a água em vinho. Primeira coisa que nós aprendemos no primeiro milagre de Jesus é que água é símbolo da palavra na Bíblia. No capítulo 15 de João, Jesus vai dizer assim no versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Como que Jesus limpou os discípulos? Lembra de João capítulo 13? João capítulo 13, na instituição da ceia e na última Páscoa, Jesus pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele chega em Pedro, Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, tu não vais me lavar os pés. Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar, ali é uma linguagem espiritual, se eu não te lavar pelo poder da água da palavra, vós não tem parte comigo. Aí Pedro vai dizer: Senhor, não só os pés, mas a mão e a cabeça. Pedro era exagerado. Aí Jesus vai dizer assim: vós todos já estáis limpos, menos um, que ele vai dizer no texto de João capítulo 13, que é Judas, que o diabo tinha entrado nele. Então quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus está dizendo: a salvação vem pela palavra de Deus. E quem é a palavra, pastor? A palavra não são escritos, a palavra é uma pessoa. Porque no livro de João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele encarnou e habitou no meio do seu povo. A palavra é Jesus, é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que salva, é ela que cura. Bendito seja o nome de Jesus. Escute, nenhuma experiência que eu venha a ter de êxtase profético, de sonhos, revelações, vão sobrepor a palavra, porque a palavra ela é absoluta, por maior que seja a experiência, mas se ela for contra a palavra, a experiência não vale, o que prevalece é a palavra. Por quê? Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que a palavra é viva. Quem é a palavra? É Jesus. A palavra ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Por quê? Ela penetra até a profundidade da alma e do espírito, e ela discerne pensamentos e intenções do coração. A salvação vem pela palavra, a limpeza vem pela palavra. Jesus olhou para os judeus que estavam ouvindo no capítulo 8 de João, capítulo 8, versículo 31. Ele vai dizer: se vocês permanecerem no que eu tenho dito, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escute, esses dias
me indicaram um livro para ler, chamado, se não me falha a memória, Linguagem do Amor. São 5 linguagens. E aí parece que não me falha a memória. Eu não li o livro, só me contaram. É presente, tempo proveitoso, formas que o homem ama o outro ou ama a outra. E ele demonstra esse amor. Tempo de qualidade, presente, esse tipo de coisa. Mas qual é a linguagem do amor do homem para com Deus e do Deus para com o homem? Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 21. João, ainda falando da palavra, capítulo 14, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, mandamentos é palavra, irmãos, e obedecer a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu, e eu também o amar e me revelarei a ele. Então você quer provar que ama Jesus? Obedeça a palavra, ande na palavra, vive a palavra. Por quê? É ela que garante a tua entrada no céu se você obedecer. A palavra produz vitória. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Nem está no esboço, mas abra sua Bíblia no livro de Oséias. Livro do profeta menor, Oséias, do capítulo 6. Que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer, firmemente adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Mas não é esse versículo não, irmãos, é capítulo 4, versículo 6. Perdão, eu troquei o capítulo e o versículo. Diz assim: capítulo 4, versículo 6. Eis que o meu povo é derrotado porque lhe falta conhecimento da palavra. Aí ele está dizendo para os sacerdotes: porquanto foste negligente no ensino, eu também vos rejeitei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim, visto que vos esqueceste da lei do meu Senhor, eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Escute, se a Bíblia diz que a falta de conhecimento da palavra produz morte e produz derrota, a sentença inversa também é verdadeira. Como assim, pastor? Se a falta de conhecimento produz morte e produz derrota, o conhecimento da palavra vai produzir vitória e vai trazer vida. Por que nós vemos tantos crentes nos nossos dias de cabeça abaixo, com semblante de derrota? Porque não lê Bíblia, não lê palavra, não se alimenta do verdadeiro maná do céu, que é a palavra. Quando eu vou para a palavra, eu estou indo em Jesus. Se eu quero conhecer a Deus, se eu quero saber quem é Jesus, eu preciso conhecer a palavra. Escute, Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele será como árvores frutíferas plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham, o fruto não cai, porque produz na estação certa, e tudo o que ele fizer prosperará. Quer prosperidade para a tua vida? Anda conforme a palavra ensina, que você vai ser próspero. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Jesus disse que seríamos prósperos, ele não prometeu riqueza para ninguém. E prosperidade não é riqueza. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro sinal que Jesus operou em João capítulo 2, que foi o início do seu ministério, fala que a salvação vem através da palavra. Então eu tenho que conhecer a palavra, me aprofundar na palavra e principalmente, como diz em João capítulo 14, versículo 21, obedecer.
andar conforme os mandamentos do Senhor. Segundo milagre que Jesus operou em João, está em João capítulo 4, versículo 56. Eu tenho que ficar tirando e pondo óculos, irmãos, porque eu não estou mais enxergando de perto. Capítulo 40, versículo 46 a seguir, é a cura de um oficial, do filho de um oficial. O texto vai nos dizer que Jesus está voltando para Caná da Galileia, de onde ele havia transformado água em vinho. Aí vem um oficial do rei ao encontro de Jesus, e quando ele chega ao encontro de Jesus, ele vai dizer para Jesus: Senhor, o meu filho está enfermo, cure-o, pede para curar. Aí Jesus vai dizer para ele: a menos que vocês vejam sinais e maravilhas, nunca crereis. E o oficial, no versículo 49, vai apressar Jesus e vai dizer: Senhor, apressa-te, desce rápido, porque o menino está morrendo. Aí preste atenção, Jesus assegurou para ele, versículo 50: vai, pode ir, porque o teu filho está vivo. Ele obedeceu o que? A palavra produz vida. Ele ouviu a palavra de Jesus e acreditou, ele creu, e ele voltou. Aí no versículo 53, a Bíblia, nos versículos 52 vai dizer: quando ele estava chegando em casa, os servos vêm ao encontro de Jesus e vai dizer: o teu filho vive. E ele vai perguntar: mas a que hora o menino melhorou? No versículo 52 ele diz: então inquiriu a hora em que o menino havia melhorado, e lhe disseram: ontem a hora 7, a febre o deixou. Versículo 53, assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Aí o texto diz que ele creu, e todos os que estavam em sua casa. Sabe o que esse milagre nos ensina? Que a salvação vem pela fé.